Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 27ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram fora de Portugal. Esta semana regressamos à costa oeste dos Estados Unidos. Nos últimos 6 meses já estivemos por 5 vezes na Califórnia, conversando com o empresário jorgense Batista Vieira, o professor terceirense Dinis Borges, o empresário picoense Manuel Eduardo Vieira, a atriz micaelense Ana Lopes e o médico graciosense Manuel Betancourt. Mas hoje temos um convidado muito especial. Nasceu nos Açores, na Ilha do Pico, no concelho da Madalena, na freguesia de São Mateus. E vive na Califórnia. Mas não vive na comunidade portuguesa, vive no mundo americano, ao lado de um gigante do cinema mundial. Chama-se Ângelo Garcia e é o braço direito para os negócios de George Lucas, o mítico realizador da Guerra das Estrelas e de Indiana Jones. A sua vida começou na Ilha Montanha dos Açores, há 67 anos, e chegou a completar o antigo 5º ano do Liceu Nacional da Horta. Em 1971, com 15 anos de idade, emigrou para os Estados Unidos para se juntar aos seus pais em Monterey, na Califórnia. Licenciou-se em Engenharia Civil na Universidade Estadual de São José e passou os primeiros 9 anos de trabalho dedicado à gestão de 2 empresas de construção e de desenvolvimento de projetos na Alemanha e na Suécia. Depois de completar um MBA na Suécia, regressa à Califórnia em 1987 e dá os primeiros passos em Silicon Valley. Primeiro na Oracle, que ajuda a expandir pelo mundo durante 4 anos. Depois na Adobe, onde fica 8 anos liderando a divisão de serviços e imobiliário. Entra na Lucasfilm em 2004 para trabalhar diretamente com o próprio George Lucas e, depois da venda à Disney, torna-se presidente da Lucas Real Estate Holdings e vice-presidente da Skywalker Properties. É certamente o português mais bem colocado no topo do mundo dos negócios associados ao cinema. É caso para dizer que a sua vida dava um filme. E vamos conhecê-lo um pouco melhor. Engenheiro Ângelo Garcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de português durante cerca de meia hora. Muito obrigado, é um grande prazer. Consta que a única exigência que fez quando assinou o contrato com George Lucas, em 2004, foi gozar um mês de férias para ir todos os anos aos Açores. Afinal, na Guerra das Estrelas, Hollywood não é mais forte do que o Pico. Não. O Pico, para mim, é muito importante. O Pico é o lugar em que eu me sinto sempre o mesmo Ângelo, a pessoa que saiu do Pico há muitos anos e que, com os meus amigos, sou sempre aquele Ângelo. Porque, como disse, eu vivo num mundo muito diferente. Eu gosto muito de ir para aquele mundo simples que é o Pico. Um mundo mais genuíno, verdadeiro e real. Exatamente, mais genuíno. Como se o senhor, o resto do tempo, vivesse no outro mundo. No mundo da Guerra das Estrelas. E que significado é que tem para si poder trocar essa alta gestão da Califórnia pela reconfortante tranquilidade do Pico? Para mim é um dos pontos mais altos do ano. É aquela ideia de, como eu, por exemplo, eu chego agora ao Pico no dia 24 de julho, estarei lá até o dia 1 de setembro. Para mim é o lugar em que eu descanso, porque eu passo um bocado do meu tempo a viajar. Eu viajo muito, eu viajo de avião 2 vezes por semana, todas as semanas. É o lugar em que eu vou e sinto-me mesmo com aquele, vamos lá, com aquele descanso.
temos que ter. E essas viagens frequentes que faz, de 2 vezes por semana, são certamente por motivos diferentes e para lugares diferentes do que seria a Ilha do Pico. Exatamente, muito diferentes. Habitualmente viaja para onde em trabalho? Eu vou 5 a 6 vezes por ano à Itália, 4 a 8 vezes por ano à França e o resto é sempre cá nos Estados Unidos. Baseado na Califórnia, em Baseado Seattle? na Califórnia, o Jorge e eu estamos a fazer um museu, a construir um museu em Los Angeles. Eu vou todas as semanas a Los Angeles. Nós temos investimentos em Nova York, temos investimentos em Chicago, temos investimentos em certos lugares e tenho que ir de vez em quando lá fazer reuniões e ver como vai os investimentos, não é? Com este ritmo de vida, não admira que tenha necessidade de recuperar forças pelo menos uma vez por ano no pico. E como é que ocupa as suas férias na sua ilha? O que é que Olha, não pode deixar de fazer quando está lá? as minhas férias no Pico são boas. Temos um colega que é um colega nosso, que é o Duarte Freitas. Eu gosto muito de andar de manhã. De manhã vou 2, 3 horas andar, depois venho, almoço e à tarde, como é natural, nós estamos no Pico, vamos ir a uma adega provar um vinhozinho, assim, umas coisas assim. É a minha vida diária do Pico. E o mar, certamente. O mar, o mar. Deve ser uma das coisas que lhe faz falta na Califórnia, o Mar do Pico. O Mar do Pico, nós, por exemplo, eu tenho uma casa em São Francisco, eu tenho uma casa em Monterrey, presentemente estou em Monterrey, estou sempre à beira-mar, mas é um mar muito diferente do que o Mar do Pico. E então as Lapas, temos que falar das Lapas do Pico. É verdade. Bom, o senhor regressa hoje ao Pico em condições muito diferentes das que tinha ali nos primeiros 15 anos da sua vida. O que é que ficou para trás que vale a pena recordar ainda hoje, todos os anos? A família, os amigos, as duas coisas que eu adoro recordar quando era um jovem, quando era um miúdo e os jantares com a família, os meus primos e a colaboração com os meus primos, isso para mim é sempre ideal. E um ritmo de vida certamente diferente. Era tudo mais próximo, tudo mais simples. Sim, sim. Completamente diferente da sua vida, desde há vários anos a esta parte. Bom, mas ainda adolescente, atravessava o canal para estudar no Faial e talvez por isso ganhou uma paixão pela marinha, que em boa verdade a imigração do Atlântico para o Pacífico não conseguiu concretizar. O que é que aconteceu quando se juntou aos seus pais na Califórnia em 1971? O que aconteceu foi que eu tirei o 5º ano e vim para os Estados Unidos e quando cheguei cá, primeiramente, era com a ideia de simplesmente estar cá um ano ou dois, tirar um curso e me ir embora para os Açores ou para Portugal. E meu pai disse-me logo que não, que gostava que eu ficasse por cá. E tive que ajustar, porque um jovem com 15 anos não falava quase nada inglês, o pouco que falava era mesmo muito pouco, mas meu pai teve uma ideia que para mim foi a melhor coisa que ele fez, foi que fez com que eu fosse para uma escola em que não houvesse portugueses. Eu não podia falar o português, porque não havia portugueses naquela escola. E essa foi a melhor maneira de aprender o inglês. Foi a melhor maneira de aprender o inglês. Mas se dependesse da sua vontade apenas, sendo jovem nessa altura, não teria saído daqui e depois de algum tempo teria voltado para cá? Provavelmente não sei se teria voltado para o Pico, mas eu estava sempre com a ideia, uma das ideias que eu tinha era ir para a Marinha Portuguesa. E eu gostava muito de ter ido para a Marinha Portuguesa, mas não pude e fiquei por cá e
e felizmente fiquei por cá, porque tive depois a possibilidade de fazer uma carreira que provavelmente em Portugal não teria feito a mesma carreira. Seguramente que não. Por razões profissionais, entretanto, viveu alguns anos na Alemanha e na Suécia. Sim, Também a Europa não compensa. eu quando vivi na Alemanha e na Suécia, vivi sempre com um pé nos Estados na Califórnia e um pé na Suécia ou na Alemanha. Eu andava para trás e para diante. Não era dizer que estava sempre... Não, eu vivi... O máximo que vivi na Suécia foi 3 meses. E, portanto, o objetivo foi sempre continuar a viver na Califórnia, ainda que as responsabilidades profissionais o levassem a percorrer várias vezes outros países do mundo. Exatamente. E ainda hoje sente que a Califórnia é a sua opção de vida? Eu sinto que a Califórnia foi e será sempre um lugar muito especial para mim. Apesar que, como também já estou ficando um pouco mais idoso, Experiente. o que eu adorava fazer, e a minha esposa concorda com isso, é viver uns meses em Portugal e viver uns meses na Califórnia, só para fazer uma vida entre os 2 países. E quando fala em Portugal, fala dos Açores e do Pico? Eu falo dos Açores e do Pico, a minha esposa fala de Cascais. Ela tem ligação a Cascais? Não, ela é americana, ela é californiana, Mas ela gosta de Cascais. mas ela adora Cascais. E sente-se bem no Pico, ela também? Ela sente-se bem no Pico, apesar de não falar o português, mas sente-se muito bem no Pico. Minhas primas e muitas das pessoas em que ela convive dia a dia falam um pouco inglês e ela gosta muito de andar de bicicleta e vai às vezes 3, 4 horas por dia a andar de bicicleta no Pico e vai sozinha e gosta muito de andar de bicicleta no Pico. Muito bem. Então, conseguiu aí uma boa companheira também para efeitos de férias na sua ilha. Bom, mas regressemos a 1987, quando, depois das temporadas europeias, fixa-se em definitivo na Califórnia e vai trabalhar exatamente para a Silicon Valley. Primeiro para a empresa Oracle, ainda na sua fase inicial, que aliás ajudou a internacionalizar para o Japão, a Inglaterra, a Dinamarca e o Brasil, e depois para a Adobe, também ainda em fase de crescimento. Estas experiências foram importantes no seu percurso profissional? Foram muito importantes porque foi a primeira vez em que eu tive a opção de entrar em contacto com, vamos lá, pessoas que estavam a construir edifícios em todo o lado, que estavam no ramo de que nós chamamos o real estate. E foi aí que eu tive uma grande oportunidade de mesmo entrar profundo com os indivíduos que eu estava a lidar e ficar a saber como lidar com o imobiliário. E isso deu-lhe aqui uma experiência que tem sido muito valiosa relativamente à fase atual em que se encontra. E a verdade é que, de alguma forma, podemos dizer que esteve no arranque de 2 gigantes da tecnologia em Silicon Valley. Na Oracle, chegou com 500 trabalhadores e saiu com 7.000. Na Adobe, quando entrou, tinha 300 funcionários e quando deixou já eram quase 8.000. Qual era o segredo desse crescimento acelerado nessa altura? Para dizer a verdade, não havia segredo. Nós tínhamos que tentar levar à frente as ideias que tínhamos e fazer sempre uma coisa muito diferente da outra empresa que estava a concorrer connosco para o mesmo fim. E aí é que fez com que tínhamos a disciplina de crescer, tínhamos a disciplina de ter sempre à nossa frente o objetivo
que era ser o melhor do mundo no que estávamos a fazer. E, no fundo, se calhar o segredo é sermos ambiciosos, queremos sempre fazer o melhor possível, em quantidade e qualidade. Esse tem sido um pouco o seu lema de vida também, não é? Sim, sim. Sim. E convenhamos que se tem dado bem com ele. Maior parte das vezes. É com a experiência da Europa e de Silicon Valley que chega à Lucasfilm em 2004. Como é que lhe surgiu exatamente essa oportunidade de trabalhar diretamente com George Lucas? Olha, a possibilidade de trabalhar com o Jorge foi muito simples e foi uma coisa muito engraçada, e eu vou-lhe dar um pouco da história. Eu fui fazer uma entrevista com o Jorge e eu disse logo que não tinha assim grande ambição de estar a fazer parte da Guerra das Estrelas, e disse porque até por acaso não tinha visto os filmes todos. Eu, quando saí da entrevista com o Jorge, estava ao lado, à espera do Jorge, um senhor que também já da sua idade, e o Jorge virou-se para mim e vai assim: ó Ângelo, olha, eu vou-te introduzir aqui ao Steven. E eu fui introduzido ao Steven, eu disse: Steven, muito prazer em conhecê-lo. Virei-me, fui-me embora. O Jorge, quando viu que ele não conhecia quem era o Steven, virou-se para a assistente e vai assim: aquele é a pessoa que vai vir trabalhar comigo, porque ele teve a oportunidade de ter a ver e conhecer o Steven Spielberg e não quis fazer. E, portanto, era sinal que estava concentrado no essencial, na gestão dos negócios e não apenas no mundo do espetáculo, não é? Exatamente. E, de facto, presumo que nessa altura, como se vê, aliás, pela antiguidade do vosso trabalho conjunto, George Lucas precisava de ter alguém suficientemente frio e concentrado na expansão do negócio e não tanto como tantos outros, apenas fascinado com a magia da sétima arte, não é? Exatamente. Isso é que terá feito a diferença e que o convenceu. É. O senhor, aliás, viveu por dentro a venda da propriedade intelectual da Lucasfilm à Disney, num negócio de 3,8 mil milhões. E tornou-se presidente da Lucas Real Estate Holdings e vice-presidente da Skywalker Properties. Como é que se deu essa sua ascensão num dos maiores grupos económicos do mundo associados à indústria cinematográfica? Eu vou ser muito honesto, é estar no lugar certo à hora certa. Mas isso também dá de ter uma grande componente de mérito pessoal, só mesmo por uma mérito que não reconhece. Mas eu quase sempre reconheço que tive à hora certa no lugar certo. Também tive e tenho a possibilidade de mostrar tanto ao Jorge como à esposa e a todos, em que os 3,8 bilhões já nos tornaram em 7 bilhões e tal. Aí também há aquela outra fase que não é só ter a possibilidade de ter ir à frente do negócio, mas temos que fazer lucro, temos que ter um grande lucro para continuar com o negócio. E, portanto, o senhor tem a capacidade de apresentar resultados, e isso é que importa no mundo dos negócios. Exatamente. Nós, presentemente estamos com investimentos na França e na Itália, que são grandes investimentos. Cá nos Estados Unidos ainda maior são os investimentos. Só em adegas nós temos 3 adegas, uma na França, uma na Itália e uma aqui nos Estados Unidos, a fazer talvez, provavelmente, dos melhores vinhos que se faz naquela zona. São coisas que para mim são muito importantes, porque principalmente o negócio de vinho foi feito provavelmente por mim e não por Jorge, porque ele nem sequer bebe vinho.
Bom, no meio de tudo isso, se tivesse que fazer um balanço de quase 20 anos que já passaram desde que começou a trabalhar de perto com esse gigante da indústria cinematográfica, eh, está absolutamente satisfeito com tudo o que aconteceu nestas 2 décadas? Muito satisfeito. Muito satisfeito. Portanto, pronto para continuar por muitos e bons anos a fazer o que faz? Não, também eu agora vamos ser honestos. Já com a minha idade, eu concordo e tenho, e já falei com o Jorge e com a esposa, eu continuarei sempre por mais uns anos a participar, vamos lá, a participar nos negócios de um modo mais de, vamos lá, conselheiro do que outra coisa. Porque eu também quero ter a minha liberdade para, como já nós falámos, para ir passar uns meses a Portugal, passar uns meses aqui, jogar um bocadinho de golfe, essas coisas assim. Passar a ter tempo para si, que é coisa que habitualmente Exatamente. não tem, não é? E, portanto, deixar progressivamente de ser executivo para passar a ser mais Conselheiro. consultivo, conselheiro. Se tivesse que escolher uma ou duas coisas de que se orgulha especialmente durante estes 20 anos à frente desses mega negócios, quais são os exemplos de conquistas de que se orgulha hoje na sua carreira profissional? Provavelmente a maior conquista foi construir o investimento que fizemos em São Francisco, no Presídio de São Francisco. Fizemos um investimento de 400 milhões e presentemente é um investimento, apesar de que o real estate presentemente está numa fase mais degradada, nós temos ainda um investimento de 2 bilhões e tal agora lá. E isso para mim foi talvez o maior ponto mais alto da minha carreira, foi fazer isso e ter sucesso em fazê-lo. Marcante, de facto. De resto, está ligado a um universo de 23 empresas, presumo, mas dedica-se especialmente à gestão dos negócios de hotelaria de topo e de produção de vinho, em Itália, na França, na Califórnia, como já disse. Tudo marca Skywalker. Não deixa de ser curioso um homem da Madalena do Pico a gerir grandes produções de vinho na Europa e na América. Eu estou a gerir, mas não faço o vinho, porque também vou dizer, eu gosto muito de beber o vinho, mas não sei fazer o vinho como os vinheteiros fazem. Mas gosta mais de vinho ou de cinema? Vinho. Gosta mais do vinho da Califórnia ou do Pico? Olha, eu adoro o vinho branco do Pico e presentemente estamos a fazer no Pico grandes vinhos. Um vinho muito diferente. Eu sou muito amigo do Fortunato e o Czar do Fortunato, para mim, é um dos melhores vinhos do mundo. Ao mesmo tempo, é um vinho muito diferente do que os vinhos que nós fazemos tanto na Califórnia como na Europa. E que na Europa, a gente estamos em Provence, na Europa, fazemos a grande percentagem do vinho que fazemos em Provence é o rosé e é o vinho branco. Na Itália fazemos é o vinho tinto, que é o melhor que temos a fazer agora. E são vinhos mais para o consumo, vamos lá, consumo diário e não como usar, que é um vinho que num dia de festa e só um dia especial. Em todo o caso, já nos falou das suas preferências no vinho. E no cinema, prefere A Guerra das Estrelas ou Indiana Jones? Eu prefiro o Indiana Jones. Porquê? Porque eu tive uma boa relação com os atores e com todas as pessoas do Indiana Jones e eu gostei muito da história que vinha do aventureiro que ele era, que para mim foi como eu, é um aventureiro. E eu gostei muito do Indiana Jones.
Apesar de ser, sobretudo, um executivo, um gestor e, portanto, ter à sua conta principalmente a parte dos grandes negócios do grupo, também se envolvia de alguma forma na produção cinematográfica. Quando fala em amizades no cinema, chegava a ser amigo de George Sim, Harrison. porque eu trabalhava lado a lado com o Jorge e tive que fazer certas coisas tanto para a Guerra das Estrelas como para o Indiana Jones, gerir certos aspectos da filmagem e dessa coisa assim. Já a Guerra das Estrelas terá muita fantasia para um homem pragmático dos negócios, é isso? Provavelmente. Eu nunca pensei dessa forma, mas provavelmente será. Identifica-se mais com o Harrison Ford, Ou muito mais. que é seu amigo pessoal, inclusive. Nós conhecemos um ao outro. Não somos amigos, mas conhecemos muito bem um ao outro. Como é que se lida com essa gente grande de Hollywood? Não me preocupa essa parte. Para mim, eu lido com eles exatamente como lidaria consigo e com qualquer outra pessoa que tenha um grande respeito. E no caso do George Lucas, que é, por todas as razões, uma pessoa especial na sua vida, já o levou, pretende levar a conhecer a sua Ilha do Pico? Nós tivemos a oportunidade há 7 anos de lá ir e depois houve qualquer problema com o nosso avião, não pudemos ir. Mas eu gostava muito de o levar lá, sim. Porque Bom, para quem tem um avião lá às ordens, é só uma questão de combinar o dia. Yeah. Não, uma das coisas que acontece é que eu trabalho para o Jorge, como disse, já há quase 20 anos, e nós eu não só trabalho para o Jorge, mas somos amigos. Há uma relação pessoal, de Uma amizade relação pessoal. desinteressada para além dos negócios. Acha que o Pico daria um bom cenário para uma produção cinematográfica de Hollywood? O Pico só em si, provavelmente não, mas o Pico com outras ilhas, e sim. E acha que vai conseguir chegar o dia em que convencerá George Lucas a vir conhecer a sua ilha? Ou está a ser cada vez mais difícil? Eu estou sempre a tentar agora. Também vamos reconhecer o facto de que o Jorge já tem a sua idade, gosta muito de ir para as suas casas que tem tanto aqui como na Europa, mas já não é daquela pessoa que era há uns 7 ou 8 anos em que ligavam para mim e dizia: olha, vamos a Londres. E nós pegávamos no avião e íamos a Londres. E já não Ele é. já está assumidamente retirado dos negócios, ele deposita com inteira confiança a gestão das empresas no senhor, por exemplo. Sim, sim. Apesar de que nós ainda entramos em contacto um com o outro pelo menos uma vez por semana. Mas não é tanto como era, não. E qual é o filme, em sentido figurado naturalmente, que ainda lhe falta fazer na sua vida? Depois de tudo o que já fez, quando olha para os anos que aí vêm, o que é que gostava de fazer ainda? Descansar. É coisa pouca e bem merecida. Não, por exemplo, eu desde 2004 já viajei mais de 2 milhões de milhas. Uau! Só passo uma grande parte da minha vida dentro de um avião. E eu antes queria começar a descansar e passar uns dias sem ter aquela preocupação, olha, amanhã vou-me embora novamente. Isso para mim... Esse é o lugar ideal para isso. Chama-se Pico Pico. e fica nos Açores. Exatamente. Oxalá que consiga concretizar os filmes que lhe faltam ainda na sua vida. Engenheiro Ângelo Garcia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um privilégio. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Agora, numa vida tão complicada. E eu desejo um merecido descanso para as suas próximas férias em Pico. Muito obrigado. Obrigado, nós. Bom, e na próxima semana estaremos de volta às conversas da diáspora, com mais uma entrevista biográfica a outro dos açorianos
que nos orgulham no mundo. Até lá.